Já fez tatuagem, não? Futebol é dinâmico. Não, é demais. Futebol é dinâmico. Nada que uma semana não mude, entendeu? É isso. Numa semana não, 3 jogos. Porque verdade seja dita. Nos últimos 3 jogos, pós-parada aí da Copa do Brasil, 10 dias de trabalho, dia a dia, justiça seja feita. Mas tem um detalhe aí nesses 3 jogos. Vê se você concorda comigo. Pode ser uma coincidência ou não, mas foi... O encaixe aconteceu quando ele encontra um modelo para o Ayrton Lucas jogar. Pode ser, pode ser. E não talvez é uma coincidência. Poderia ser uma ribanceira, acabou virando uma solução, né? Um problema, o que era a diferença de prateleira, que a gente não vai dizer que não é, Sim. E acabou sendo a solução do Flamengo. Acho que na lateral esquerda hoje, inclusive, já entrando nesse assunto aí, Cadê? eu acho que o Ayrton Lucas tem que ser titular. Não sei se o Alexandre vai ficar à disposição para o jogo dessa quarta-feira, mas mesmo que fique à disposição, não tem jeito, futebol é meritocracia. Mesmo ele à disposição, você aqui, nesse confronto aqui, você escolhe hoje o Ayrton Lucas. Hoje o Ayrton Lucas. E eu vou explicar por que eu escolheria o Ayrton Lucas hoje. Todo mundo sabe aqui o quanto eu já critiquei o Ayrton Lucas com a camisa do Flamengo. Faz muito tempo que ele não desempenha muito bem. Nos últimos 3 jogos, o Ayrton Lucas foi muito bem em campo. Nos últimos 3 jogos, como a gente mencionou, o Flamengo foi muito bem. Isso é coincidência? Não. Acho, inclusive, que contra o Cruzeiro, na quarta-feira passada, o Ayrton Lucas fez uma grande partida. Foi um jogador extremamente importante, anulando praticamente o lado direito do Cruzeiro, que é um lado muito forte. O Alexandre fazia uma grande temporada antes da lesão? Não. O Alexandre vai voltar bem dessa lesão? A gente não sabe. Então, futebol é momento. Se o momento do Ayrton Lucas é bom, se ele está com a confiança nas alturas, por que eu vou tirar esse jogador? Não faz o menor sentido. Então, eu manteria o Ayrton Lucas nesses próximos jogos, mesmo com o Alexandre à disposição. Eu acho que o Alexandre, tecnicamente falando, está muito acima do Ayrton Lucas, mas futebol é momento. E uma partida importante como essa, acho que seria uma injustiça tirar o Ayrton Lucas. Já volto para saber entre Pedro e Bruno Henrique com você. Aqui, nesse aqui, você também, entre Alexandre e Ayrton Lucas, ô Caio, você escolhe o Ayrton Lucas hoje? Também escolheria o Ayrton Lucas para aproveitar o momento, inclusive. Quando o jogador começa a recuperar a sua confiança e começar a apontar para cima, né, para esses momentos de melhor desempenho com a camisa do Flamengo, eu acho um erro tirar ele nessa ocasião, principalmente no jogo decisivo. Contra o Cruzeiro mesmo, no jogo de ida, ele já participou de gol também, então tem que dar moral para ele, dar continuidade ao trabalho, porque ele tem evoluído. E isso tem gerado resultado pro Flamengo também. O Flamengo tem melhorado coletivamente, então eu escolheria o Ayrton Lucas também. E aqui, inclusive, Pedro ou Bruno Henrique? Entra no assunto, o estilo de jogo que você mencionou, Sim. Entra nesse assunto, porque os jogadores da parte ofensiva, eles estão trabalhando muito pelo meio. E quem vai fazer as pontas, geralmente, são os laterais. Por isso que em determinado momento, ele escolhe o Emerson Royal na lateral direita. E fisicamente, de fato, faz um trabalho melhor que o Varela nesse sentido. Dá mais volume ofensivo. Perfeito, e o Ayrton Lucas faz isso muito bem. Melhor, inclusive, que o Alexandre. Embora o Alexandre, repito, tecnicamente está acima. Mas o Ayrton Lucas, qual é a principal virtude dele? É o setor ofensivo. Inclusive, ele já atuou como ponta. Então é por conta disso também que você mencionou. O estilo de jogo acaba se encaixando com aquilo que o Jardim deseja atualmente. E essa dupla aqui, quem que você escolhe? Pedro ou Bruno Henrique, Vene Casagrande? A gente fala da importância de gol. Quem faz gol? E o Bruno Henrique também faz gol. Mas quem faz mais gol? Pedro. Eu escolho sempre o Pedro. Para mim, no meu time, Pedro é o meu centroavante. Mas quem dá mais match na Libertadores? Aí o Bruno Henrique. Mas que problema chato, né? Eles têm, a gente não tem o que fazer. Pedro ou Bruno Henrique, nossa, que problemão. Mas assim, eu escolheria começar com o Pedro por outro motivo. Os dois fazem muito gol, o Pedro é um homem de... São estilos completamente diferentes de atacantes, né? E uma proposta diferente de jogo. Eu acho que o Flamengo jogando no Maracanã e precisando vencer, já que o primeiro jogo foi empate, eu começaria com o Pedro no ataque. Já na estrutura que o Flamengo está mais acostumado a jogar nos pontos corridos, mas que tem dado certo também, com o Pedro de referência. E o Flamengo conseguindo abrir o placar, provavelmente o Cruzeiro vai ter que se lançar ao ataque. E aí, para o segundo tempo, eu colocaria o Bruno Henrique para aproveitar esse contra-ataque em velocidade que o Bruno Henrique ainda tem, é muito assertivo sempre, para tentar explorar as costas da zaga do Cruzeiro. No início do jogo, acho difícil que o Cruzeiro se exponha tanto, e aí é melhor ter esse homem de referência como o Pedro na área para bagunçar esse sistema defensivo do Cruzeiro de alguma forma. Pedro Spinelli, brincadeira. Olha aqui, Vene, tem novidade na renovação do Pulgar? Tá rolando algum bastidor aí sobre a permanência dele? Vamos lá. O assunto é o seguinte, eu vou resumir aqui de uma maneira bem sucinta. O Flamengo fez uma proposta de renovação para ele. O Pulgar, na verdade, o representante Pulgar fez uma contraproposta. O Flamengo ainda não respondeu e entende que não precisa ter pressa para resolver esse tipo de situação. Se o Pulgar quiser
aceitar alguma proposta de algum outro clube, o Flamengo só vai exigir o pagamento da multa rescisória de 4 milhões de dólares e de maneira à vista. O Flamengo não vai fazer loucuras financeiras para fazer uma proposta financeira para tentar ser igual ao que um clube árabe pode oferecer. Se o Pulgar quiser aceitar essa proposta árabe, o Flamengo entende o seguinte: não vai entrar em leilão, porque se botar um salário muito maior para o Pulgar, o que vai acontecer? Os outros jogadores vão pedir. É basicamente o que me explicaram lá no Flamengo quando o Michael foi contratado, nesse retorno do Michael. O Michael veio ganhando um salário extremamente alto. E todo mundo conversa, todo mundo fica sabendo. O que aconteceu? Todo mundo ficou pedindo renovação de contrato para poder aumentar o salário. Então o Flamengo não vai entrar em leilão salarial. O Flamengo gosta do jogador, entende que é um jogador extremamente importante, mas também tem o outro lado, vai fazer 33 anos. Então o Flamengo não tem nenhuma pressa para resolver essa situação, porque o contrato dele é longo. Tem mais 18 meses ainda de contrato, só acaba dezembro do ano que vem. Então o Flamengo entende, por que eu preciso renovar isso agora? Nenhuma pressa. E nos bastidores o Flamengo entende que há uma pressão dos empresários toda hora, soltando uma notícia aqui e outra. Acontece, faz parte do game, para poder pressionar o Flamengo e ter uma renovação de contrato. O Flamengo, repito, não tem nenhuma pressa nesse momento. Falando desse assunto do Eric Pulgar, porque novamente pipocando matéria, dizendo que Pulgar e Flamengo terão dia D para resolver renovação de contrato. E eu ouvi uma pessoa do Flamengo em relação a o que pensa o Flamengo nesse momento. Primeiro, o Flamengo entende que o contrato dele é longo, vai até dezembro de 2027 e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora, faltando 18 meses para acabar o contrato dele. Segundo, o Flamengo sabe que, obviamente, tem uma multa rescisória. Se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária de um clube da Arábia Saudita, o Flamengo nada pode fazer, a não ser receber o valor da multa rescisória de maneira à vista, como exige o contrato. E para quem não sabe, a multa rescisória atualmente é de 4 milhões de dólares. Então, é só chegar um clube aqui e pagar. E se o Eric Pulgar aceitar uma proposta milionária, o Flamengo não pode chegar e tentar cobrir a proposta milionária. Inclusive, o Flamengo não entrou em leilão com o Thiago Almada justamente por conta disso. Segundo essa pessoa do Flamengo, que deu o exemplo do Thiago Almada, supondo que a gente pagasse o que o Thiago Almada estava pedindo, como é que seria o dia a dia aqui? Você traz um jogador e perde 10, porque 10 vão ficar insatisfeitos. Se a gente renova com o Eric Pulgar agora, para cobrir uma possível oferta milionária salarial que ele tem recebido de um clube árabe, todo mundo vai usar esse argumento para poder pedir uma renovação de contrato. Basicamente, essa pessoa me deu esse exemplo, basicamente foi o que aconteceu quando o Michael retornou ao Flamengo, com um salário altíssimo, e todo mundo começou a pedir renovação de contrato para poder aumentar o salário. Então, o Flamengo entende que nesse momento, essas matérias, isso na visão do Flamengo, não é o Vene dizendo que, entre aspas, é o staff do atleta pressionando o Flamengo para poder ter uma renovação de contrato, porque eles sabem que a torcida, a grande maioria, sobretudo em rede social, quer a permanência do Eric Pulgar, não quer que o Eric Pulgar saia agora. Só que tem muita coisa a ser avaliada na hora de tomar uma decisão como essa. Como eu disse na minha introdução, Eric Pulgar vai fazer 33 anos. E a ideia da diretoria do Flamengo é diminuir a média de idade. Será que daqui a um ano o Eric Pulgar vai estar performando da mesma maneira? Então, o Flamengo não tem pressa para resolver essa situação, porque entende que o contrato dele é longo e não tem nenhuma obrigação de resolver isso agora. Mudando de assunto, galera, aqui não é só um canal de informação, é também de opinião. E eu vou trazer aqui, agora, no vídeo de agora, um debate que eu tive com uma amiga pessoal sobre Ayrton Lucas e Alexandro. Quem merece ser titular atualmente? E por que eu estou trazendo esse debate? O Alexandro foi desfalque nos 3 últimos jogos por conta de um problema físico. E nos 3 últimos jogos, todo mundo sabe, como eu já critiquei o Ayrton Lucas aqui, mas eu sou justo, dou a César o que é de César. Nesses 3 jogos, ele foi muito bem com a camisa do Flamengo. Contra o Vitória, contra o Cruzeiro, jogo muito difícil no Mineirão pela Libertadores da América, e agora no domingo contra o Mirassol. O Alexandro voltando e ficando à disposição para esse jogo de quarta-feira, amanhã, pela Libertadores contra o Cruzeiro, jogo muito importante. Quem vocês escalam para ser titular na lateral esquerda? Eu vou dar a minha opinião e depois eu quero saber de vocês. Eu escalaria o Ayrton Lucas por meritocracia.
Primeiro, o Alexandro não vem jogando nada nessa temporada. Se antes da lesão ele tivesse comendo a bola, jogando muito bem, beleza, mas ele não estava jogando nada. Segundo, o Ayrton Lucas performou muito bem, como eu já disse aqui, deu conta do recado. Terceiro, sobretudo contra o Cruzeiro, e a gente pôde ver isso na partida de ida no Mineirão. O estilo de jogo do Ayrton Lucas se encaixa com aquilo que o Leonardo Jardim quer diante do Cruzeiro. Ele libera os laterais, vocês perceberam isso, inclusive na lateral direita, o Emerson Royal deve ser utilizado por conta da questão física, e o Ayrton Lucas a mesma coisa, o Ayrton Lucas segurou demais o lado direito do Cruzeiro na partida no Mineirão. Então, respondendo essa pergunta, esse debate que eu estou trazendo aqui para o canal, Ayrton Lucas ou Alexandro? Hoje, por meritocracia, eu escolho o Ayrton Lucas e eu quero agora a opinião de vocês. O que vocês acham? Ayrton Lucas ou Alexandro? Quem merece ser titular na partida de amanhã contra o Cruzeiro? Lembrando, se o Alexandro ficar de fato à disposição, o que eu acredito que irá acontecer. Mas se não acontecer, é Ayrton Lucas na cabeça mesmo, indo para o 4º jogo seguido como titular. Outro debate, Bruno Henrique voltou a treinar ontem com a equipe, fica à disposição, ele foi titular no jogo de ida, foi titular por conta do estilo de jogo, o Leonardo Jardim já explicou isso. Bruno Henrique à disposição, Pedro fazendo 2 gols contra o Mirassol. Quem vocês escalam para ser titular no ataque do Flamengo? Eu vou dar a minha opinião. Adoro o Bruno Henrique, entendo o estilo de jogo, entendo isso, entendo que o Leonardo Jardim quer jogar através da transição, tendo um jogador rápido como centroavante. Mas Pedro é um homem gol, Pedro é o que entrega gol. O que faz o futebol ter essa graça toda? Gol. Quem faz gol? Pedro. Eu escalaria Pedro e já adianto logo, o meu time teria o Paquetá também. Seria uma espécie de 4-4-2. Rossi, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Esse seria o meu time. Mas a gente sabe que dificilmente o Leonardo Jardim vai escalar desse jeito. E vocês? Quem vocês colocariam? Ayrton Lucas, Alexandre na lateral? Bruno Henrique ou Pedro no ataque? Quero a opinião de vocês. O Flamengo segue movimentando os bastidores em busca de alternativas para fortalecer o elenco. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o volante Fabinho passou a ser analisado pela diretoria rubro-negra e aparece como uma possível opção para o setor de meio-campo. Um dos fatores que tornam o jogador ainda mais atrativo é sua atual situação no mercado. Fabinho está livre, o que significa que o Flamengo não precisaria desembolsar uma quantia referente à compra dos direitos econômicos, caso as partes cheguem a um acordo. A possibilidade de reforçar a posição também ganha força diante da situação de Eric Pulgar. O volante chileno continua despertando interesse de clubes estrangeiros e, se uma negociação for concretizada, o Flamengo pretende evitar uma perda de qualidade no setor. A experiência de Fabinho é um dos principais pontos avaliados pelo clube. Com uma carreira construída em grandes equipes europeias e passagem pela seleção brasileira, o volante reúne experiência internacional, força defensiva e capacidade para atuar em jogos de alto nível. De acordo com Antônio Carlos, o Flamengo estuda a possibilidade de apresentar uma proposta de 3 anos de contrato. O técnico Leonardo Jardim também estaria favorável à chegada do jogador e vê em Fabinho um atleta capaz de contribuir não apenas tecnicamente, mas também com liderança dentro do elenco. Por enquanto, porém, não existe acordo fechado. A diretoria continua avaliando o cenário e acompanhando as possibilidades para decidir se irá avançar nas conversas. Caso as negociações evoluam, Fabinho poderá ser mais um reforço de peso para o Flamengo na sequência da temporada. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Fabinho será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação.